Olá, meninas, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma videoaula e vamos fundamentar mais ainda o conhecimento sobre a cosmetologia. Vocês lembram, nós falamos já sobre as propriedades químicas, o estudo da matéria, bem como seus desenvolvimentos, as suas produções, as suas interações, no que isso é importante para nós profissionais da área da estética. Também falamos sobre a cosmetologia, entendemos a diferença entre dermocosmético e cosmético, entendemos as classificações de risco desses cosméticos. Mas e aí, professora, como é que são as particularidades de cada produto cosmético? Vocês podem notar, né, perceber que cada produto cosmético ele tem a sua particularidade na sua fórmula. Por exemplo, um creme dental. O produto, a substância contida dentro daquele recipiente do creme dental é diferente de uma substância que é contida dentro do shampoo. Então, por que, professora? Quais são as particularidades? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre essa diferença nessa consistência e o que é dado a isso. Então, de já, quero agradecer a sua participação. Obrigada por estar aqui comigo, né, mais este dia. Nós estamos concluindo, né, caminhando na fundamentação do conhecimento sobre a química. Eu sou apaixonada por essa disciplina porque eu percebo que ela direciona para vários leques de conhecimento da área da estética. E hoje nós iremos falar sobre um tema bacana que é sobre a cosmetologia, desmistificando algumas particularidades. Então vamos lá. Quando nós falamos de matéria-prima, professora, a matéria-prima, deixa eu só colocar aqui minha pontinha de laser para ficar melhor para mim nortear vocês. Então, as matérias-primas. As formulações dos cosméticos são complexas e utilizam muitas matérias-primas diferentes. Por quê? Cada cosmético deve apresentar várias propriedades simultaneamente ajustadas para a aplicação desejada. Então, as matérias-primas dos cosméticos, elas são de diferentes constituição. E cada uma delas apresenta uma propriedade simultânea que vai ser ajustada para o quê? Para a aplicação desejada. Imagina comigo, será que teria sentido? É lógico que não tem sentido, desde quando a gente não tem conhecimento, às vezes tem sentido. Mas quando nós temos conhecimento, será que faria sentido você utilizar um condicionador para fazer a escovação dos seus dentes? Não. Será que seria interessante ou faria sentido você usar um antitranspirante para passar no seu rosto? Não. Então, cada formulação cosmética é formulada pensando na aplicação ou na área que ela será aplicada. Então, aqui novamente, eu tenho o meu creme que ele é... Como é que fala, Senhor? Toda vez eu esqueço o nome dele. Ele é um creme para ser aplicado... Creme protetor térmico, lembrei. Ele é um protetor térmico de cabelo. Então, ele é um creme que ele é formulado, a sua base, a sua textura é formulada especificamente para ser aplicado aonde? Nos cabelos. Faria sentido eu aplicar um protetor térmico no rosto? Não, porque essa formulação foi pensada para ser aplicada no cabelo. Então, nós temos essa substância ajustada dentro da sua aplicação. Ficou claro? Coloquei nos comentários, qualquer coisa já é um indicativo para a nossa live. Então, dentro desses produtos cosméticos, nós temos ingredientes naturais. Então, nós temos ingredientes naturais, temos ingredientes sintéticos. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre essa forma. Então, os ingredientes, que são os ativos, os princípios ativos, não tão somente os princípios ativos, mas também algumas substâncias que são utilizadas dentro da formulação dos produtos cosméticos, são obtidos da natureza, tão somente da natureza. Então, quando nós falamos de ingredientes naturais, são ingredientes que são obtidos diretamente da natureza, tendo como sua origem plantas, animais e minerais. Então, quando nós falamos de ingredientes naturais, nós falamos de ingredientes que são extraídos prioritariamente da natureza. Então, eles vão ser extraídos de minerais, que, por exemplo, as argilas, animais, como, por exemplo, algumas substâncias são utilizadas de fonte animais, por exemplo, algas marinhas,
N plantas são utilizadas como recurso para serem ferramentas de ingredientes naturais de cosmético. A aloe vera, que é a babosa, é uma planta e é utilizada como recurso para a formulação de alguns cosméticos ou dermocosméticos, tá bom? Já o ingrediente sintético, ele é diferente do ingrediente natural. O ingrediente sintético, em sua grande maioria, são sintetizados aonde? Em laboratórios. E eles podem imitar os ingredientes da natureza ou nascer de elementos artificiais. Por exemplo, você tem esse exemplo eu vou dar depois, para ficar bem mais claro por que acontece essas utilizações desses ingredientes. Então, os elementos sintéticos são produzidos dentro de laboratórios e eles se baseiam para imitar ingredientes naturais. E também por meio de reações entre substâncias ou outras, reações químicas, tem a formação de elementos sintéticos, de ingredientes sintéticos, dando forma a um elemento parecido do que tem na natureza. E professora, se temos ingredientes sintéticos e naturais, quando é selecionado isso? A indústria seleciona, mas nós pensamos no princípio do quê? Então vamos lá. O ingrediente natural, para ele ser extraído na natureza, os critérios de extração são bem minuciosos. A forma de extrair o recurso das propriedades químicas daquele ingrediente natural é mais demorado, é bem mais trabalhoso. E o que acontece? A rentabilidade, né, o gasto que a indústria tem com esses produtos naturais é bem maior. Formular um produto à base de produtos naturais é bem mais caro para a indústria. Já os ingredientes sintéticos, eles são formulados dentro do laboratório. Então, ligações entre substâncias químicas, você tem um elemento parecido com o elemento natural, em quesito de cheiro, aroma, textura. Porém, o que diferencia do sintético para o natural é o custo-benefício. O sintético é bem mais barato comparado a um produto que é produzido à base vegetal. Por exemplo, aqui eu tenho um desodorante, ele tem em sua constituição a grande maioria de substâncias sintéticas. Você consegue adquirir ele por um preço bem acessível comparado a um produto como esse, que é um produto que se rotula como vegano. Ele é mais caro comparado ao produto que tem ativos sintéticos, tá bom? Então, existe essa diferença porque em sua grande concentração é mais ativos ou substâncias naturais ou sintéticas, tá bom? Ficou claro essa diferença? Substância natural derivada da natureza, custo-benefício mais caro do processo de extração. Então, eu vou ter um produto bem mais caro por conta de todo esse critério. Ativos sintéticos eu consigo sintetizar dentro de laboratórios, usando substâncias que podem fazer ligações entre elas e ter um efeito similar ao efeito de um produto natural, e o custo-benefício dos produtos desenvolvidos com ativos sintéticos são mais baratos, tá bom? Então, muitas dessas substâncias sintéticas, elas não são biodegradáveis, ou seja, quando elas entram em contato com a natureza, o processo de degradação é bem longo, então elas causam um impacto aonde? Na natureza. E acabam, a grande maioria das indústrias cosméticas, e não só as cosméticas, mas a grande maioria das indústrias químicas tem como recurso de excretar os rejetos que são produzidos na indústria nos rios. Então, nós vamos ter substâncias que não vão ser biodegradáveis e que estarão na natureza por um longo tempo, executando o seu processo de degradação, poluindo os rios e por aí vai. Então, percebam que nós temos também um malefício dessas substâncias sintéticas para a natureza. E existe um risco desses produtos sintéticos, desses ativos sintéticos, desses ingredientes sintéticos. Então, nós temos pesquisas que apontam que eles podem apresentar
risco à saúde. Por exemplo, corantes artificiais. Tem corantes que eles são formados por uma reação bioquímica que acontece entre uma substância e outra. Não é mistura de cores, é reações químicas. Então, por isso que denomina-se corantes artificiais. Eles podem, né? E tem um deles que são derivados de petróleos, como a vaselina, a parafina, que não são corantes, mas são óleos minerais. Outro exemplo também de ativos sintéticos são os parabenos, e alguns estudos apontam que eles estão relacionados com o surgimento do câncer. Meu Deus, professora, como assim? Porque algum desses ativos, desses produtos, eles acabam permeando a níveis, mesmo que não sejam um dermocosmético, mas a gente sabe que está em contato com nossa mucosa, com a nossa pele. E com o passar do tempo, pode acabar, sim, permeando nas camadas mais profundas. E aí acabando desenvolvendo, né, sendo um dos fatores para o desenvolvimento do câncer. Não quer dizer que se você usa esse produto, você vai ter câncer. Mas ao longo do tempo, pode que seja um indicativo para formar ou para ser um predispositor do surgimento do câncer, tá bom? Então, óleo mineral. O que é o óleo mineral? O óleo mineral é conhecido ou chamado como parafina líquida, e ele é derivado do petrolato líquido pesado. Ele também pode ser formulado, né, em forma de um óleo branco ou vaselina líquida. É um produto derivado do crude do petróleo, né? E ele tem o que? Aditivos. É um óleo transparente, incolor e quimicamente quase inerente. É um produto de quê? De baixo custo, produzido em grande escala. Então, esses óleos sintetizados, a base dele é de vaselina ou óleo branco. Então, essa vaselina, ela é derivada do quê? Do crude, do petróleo. Então, é um óleo rico de aditivos. E por ser mais fácil o seu processo de extração, ele tem um custo-benefício mais acessível e a indústria faz o seu uso para formulações de alguns produtos cosméticos. Lembrando que, se é derivado do petróleo, tem alguns indicativos de que tenha substâncias tóxicas que, ao serem utilizadas pelo nosso organismo, ao longo prazo podem desenvolver algumas patologias, como alergia, sensibilidade e por aí vai. Então aqui o exemplo, né, o petróleo utilizado, a caixinha do óleo mineral, e eles são um custo-benefício acessível porque são derivados do petróleo e a sua formulação, a indústria não vai ter tanto custo para formular produtos com a base dele. Outro fator que a indústria utiliza muito ativos sintéticos é o fator de estabilizar o produto. Então, quando tem um ativo que tem essa substância sintética, eu tenho mais facilidade de estabilização desse produto. E eu mais na frente vou explicar para vocês o que seria essa estabilização. Então, falamos do óleo mineral. Agora eu vou falar do óleo vegetal. O óleo vegetal, ele é extraído das plantas, que é extraído o triglicerídeo dessas plantas. Geralmente é extraído ou de semente, ou de alguma outra substâncias biocompatíveis, ou de plantas mesmo, tá bom? Então, diferente do óleo mineral, que é extraído do petrolato, do crude, o óleo vegetal, ele é extraído diretamente das sementes, das plantas. Então, esse processo é um pouco mais lento, é um processo que eu preciso apurar para fazer a extração desse óleo. Eu não sei se vocês não tiveram aula comigo ainda, né? Óbvio. Nós estamos falando desse processo agora, mas eu sempre dou o exemplo para as meninas da extração do azeite do coco do babaçu. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é que acontece esse processo, mas na minha infância, minha mãe extraía e eu era aquela pessoa que ela botava para ajudar mesmo, veio aqui me ajudar, minha irmã. E eu ajudava ela a esse processo de extração do óleo de coco. Então era um processo bem demorado, bem trabalhoso para ela conseguir extrair um pinguinho de óleo de todo um coco que ela quebrou, que trabalhou um trabalho manual para conseguir extrair 1 litro de azeite. Então, assim, é muito trabalhoso o processo de extração vegetal e por isso que o custo-benefício dele é um pouco mais caro. Então, um produto que tem como sua base
ativos naturais, ele é bem mais caro comparado ao ativo sintético, porque a sua mão de obra ela é mais trabalhosa. Então, esse processo de extração de um óleo vegetal é muito mais trabalhoso, você vai precisar de mais pessoas trabalhando, você vai precisar de mais pessoas para coletar esses ingredientes da natureza, e todo esse processo ele é lento e não pode ser um processo que agrida a natureza. Então, pensando nesse contexto de informações, por isso que ele acaba sendo bem mais caro comparado ao óleo mineral, que o processo dele de extração é todo industrializado e todos os aparelhos, as máquinas que vão estar trabalhando em prol desse processo e podem originar várias e várias outras substâncias. Porém, nós lembramos que eles são pouco tóxicos para o nosso organismo, tá bom? Não estou falando de achismo meu, estou falando com base em estudos que comprovam, que tem veracidade de comprovação de que realmente há malefício. Então, todas essas informações voltadas para vocês, elas têm base científica. Então, alguém foi lá, estudou essas informações e comprovou a veracidade dela. Então, todas elas são com bases científicas. Então, apesar de, em princípio, outras plantas podem ser utilizadas para a extração desse óleo, na prática é extraído na sua maioria de semente. Então, o processo de extração do óleo vegetal, em sua grande maioria, é de semente. Então, vamos lá. Óleo mineral versus óleo vegetal. Óleo mineral, processo extraído por meio da indústria, né? Não é um processo mais detalhado, é um processo bem mais industrial, não tem uma mão de obra toda envolvida, seu custo-benefício é bem mais acessível. Óleo vegetal é um trabalho mais manual, onde eu vou envolver mais pessoas para fazer a extração desse produto. Lembrando que esse produto é mais trabalhoso, essa mão de obra dela, e o custo-benefício dele também é um pouco mais caro, por isso que os produtos que tem como fonte substâncias naturais, elas são mais caras, tá bom? E também tem outro indicativo, que é a estabilização. O que é estabilização? Vocês já viram alguém, ou a mãe de vocês, ou a avó de vocês fazendo sabão? Elas não têm um segredo quando ela vai fazer aquele sabão? Então, quando ela faz o sabão, ele tem um ponto. Então, aquele ponto do sabão é o processo de estabilização. É quando todas aquelas substâncias químicas que foram colocadas, elas se interligaram e conseguiram um equilíbrio na formulação. Ótimo, essa explicação ficou melhor. Então, é um equilíbrio entre as composições químicas e aí eu consigo estabilizar e alcançar a consistência que eu queria. Então, por exemplo, se você vai fazer um bolo, você coloca muito leite, ele fica fino, não é verdade? Então, você vai estabilizar aquele bolo adicionando o quê? Mais farinha, para ele ficar com a consistência que você queria que ele ficasse. Então, do mesmo jeito nas formulações cosméticas, a estabilização dos produtos é quando eu consigo deixar de forma equilibrada aquelas composições químicas que estão ali dentro. Isso é um ponto até de ser anotado, tá bom? Então, volte novamente o vídeo e anotem essa informação. Então, equilibrei esses componentes químicos, ótimo. Já eu consigo esse melhor equilíbrio com ativos sintéticos, é bem mais fácil de estabilizar. Já os ativos naturais, eles não têm tanta facilidade para estabilizar, porque o que acontece? Como são utilizadas várias fontes naturais, como é que fala o nome que eu tava com ele na minha mente agora? Gente, fugiu o nome da minha mente. Conservantes. Eita, os conservantes que nós utilizamos são naturais, os estabilizantes são naturais, então assim, às vezes não se adapta tão bem à ligação e acaba não tendo uma estabilização tão boa. Outro detalhe que é importante ressaltar é que em produtos que são de origem naturais, a durabilidade deles é um pouco menor comparada ao produto de ativos sintéticos, de substâncias sintéticas. Ele tem uma vida útil bem maior comparada ao produto natural. Essa é a diferença entre eles e por isso também que o custo-benefício é um pouco mais caro, tá bom? Então, esse contexto é só pra gente assimilar essa diferença entre eles. Então,
Então, algumas indústrias até preferem utilizar esses recursos de mão de obra todos sintéticos porque tem uma facilidade de estabilização e tem menos prejuízo de formulações, tá bom? Então, agentes anti-acne e agente anti-caspa. Então, os cosméticos anti-acne, eles contêm o quê? Um fármaco específico para combater as bactérias. Então, um cosmético que ele tem a sua ação anti-acne, ela será efetiva nesse tratamento, porque ele vai conter em sua formulação ativos específicos que têm a ação bactericida. Porque lembram, quando nós falamos de acne, nós falamos de bactéria. Se eu tenho uma bactéria que possibilita, e que predispõe à formação dessa acne, eu tenho que ter um ativo que vai ter uma ação bactericida. Então, os ativos que são para tratamento de acne, eles têm na sua composição fármacos que irão atuar de maneira direta dentro combatendo a bactéria e também algumas outras reações. Além disso, eles abaixam o pH da pele e removem as camadas superficiais de gordura da epiderme e dos poros, impedindo a proliferação das bactérias. Então, esse agente, esse fármaco, ele vai possibilitar também a remoção daquele extrato lipídico que vai estar sobre aquela pele, aquela película de óleo causada pelo excesso de produção de sebo, que a gente denomina como a hipersecreção sebácea. Então, esse aspecto, esse produto que tem essa ação anti-acne e anti-caspa, ele atua diretamente por meio do seu princípio ativo, que é o fármaco, dentro desse contexto, na bactéria, e reduzindo a expressividade, ou a película de óleo, e reeducando a produção de sebo. Antioxidantes. Os produtos que têm antioxidante, todos os produtos dermocosméticos, dentro de sua composição, nós temos antioxidantes. Ah, professora, é antioxidante para minha pele? Não, é antioxidante para o produto. Então, esse antioxidante que são colocados nos cosméticos, eles são colocados para, quando esse cosmético for exposto à luz, por um longo tempo, ele não degradar as propriedades químicas desse produto, oxidando ele. Então, quando acontece essa oxidação do produto, o que vai acontecer? Vai alterar a coloração do produto, vai alterar a textura do produto, vai alterar a coloração, já tinha dito, vai alterar o cheiro, o odor desse produto. Então, normalmente o produto fica com odor de ranço. Então, para combater essa oxidação, são utilizados antioxidantes. Professor, então quer dizer que se eu deixar o meu produto no sol quente, o antioxidante não vai deixar ele perder as propriedades químicas dele. Não! Então, quando nós temos aqui a orientação do fabricante, é o quê? Mantenha em lugares frescos ou arejados, temperatura ambiente no máximo de 15 a 30 graus. Passou disso, o que acontece? Oxida o produto e eu perdo todas as propriedades químicas desse produto. Ou seja, ele não funciona mais, tá bom? Outro erro comum que nós fazemos é pegar o produto e deixar ele por um longo tempo aberto. Por mais que nós temos antioxidantes em suas formulações que irão impedir que ele oxida, ele só está preparado para até um limite. Então, quando você deixa o seu produto muito tempo aberto, ou sempre tem esse hábito de deixar ele aberto por um longo tempo, essa exposição ao ar, o que vai fazer com ele? Oxidar. Então, fez isso, você perdeu todas as propriedades químicas do seu produto. E o que acontece? Um produto desse, dermocosmético, não é barato. E aí, se eu utilizo ele de maneira incorreta, eu vou perder a sua eficácia, vou perder o meu produto e vou jogar meu dinheiro investido fora. Então, é importante também entender isso. Outro fator errado é pegar a sua mãozinha, enfiar dentro do produto para retirar o produto aqui dentro. Então, nós temos que utilizar uma espátula e espátula de silicone, tá bom? Porque a colher, ela tem o quê? Minerais, tem metais pesados que podem alterar a composição
desse produto. Não é metais pesados a níveis de metais que sejam tóxicos, mas são metais que não são interessantes para a composição química desse produto, beleza? Percebam que química está em tudo que nós estamos falando. Então, percebam que a interação entre as moléculas do meu ar com um produto ali dentro que podem alterar e que alteram a formulação desse produto, levando ele a uma inutilidade. Então, é muito importante nós sabermos a maneira como utilizar, manipular os nossos produtos cosméticos para que nós tenhamos uma vida prolongada desse produto e você consiga trabalhar com ele com mais sessões e obter o dinheiro de retorno daquilo que você investiu, tá bom? Bases oleosas. Muitas substâncias usadas em cosméticos são insolúveis em águas. Ou seja, por quê? Porque a molécula, algumas substâncias que são utilizadas nesses cosméticos, elas são hidrofóbicas, elas têm fobia de água. Então elas se interligam para quando entrar em contato com a água, não ser solúvel a ela. Um caso de insalubridade é o óleo com a água. As moléculas do óleo, elas não se interligam com a água porque elas são hidrofóbicas. Elas têm a parte hidrofílica que fica para fazer para fazer essa divisão entre elas. Porém, a sua parte do centro, que são interligadas, tem fobia de água. Então, por isso que elas não se interligam com as águas. Depois, na nossa live, eu vou trazer um desenho representativo desse esquema que define de forma mais clara essa informação, beleza? Então, nós temos produtos cosméticos que têm bases oleosas comuns, como os óleos vegetais, especialmente óleo de soja ou outros óleos, como de macadâmia e por aí vai. Para que nós utilizamos esses óleos? Para fins cosméticos, como por exemplo massagem. Deixa eu ver se daqui tem alguma coisa de óleo. Não, esse daqui não, meu não tem. Mas existem produtos que sua base tem alguns óleos de macadâmia, de jojoba e por aí vai. Para fazer um deslizamento bom e ter uma ação boa, ação positiva no meu organismo, tá bom? Ceras. Então essa parte eu acho ela extremamente importante. Vocês lembram que nós falamos na aula anterior sobre consistência de produto? Então, a consistência de produto é dada pelas ceras. Então, as ceras são veículos. Professora, quando nós falamos de veículos, eu vou explicar mais na frente, quando eu terminar de fazer essa fundamentação, o que seriam esses veículos. Então, as ceras são importantes veículos para os cosméticos em fase sólida e semissólida, como batons, perfumes em pastas, sombras em cremes, blush para as maçãs, creme para os pés e para os protetores labiais. Então, as ceras são utilizadas para dar consistência ao produto. A cera é responsável por dar consistência ao produto. Nós temos grande quantidade de cera presente nos batons, nos cremes para os blush, aquele blush em creme, ele tem uma quantidade de cera para poder colocar o pigmento dentro e aquele pigmento ser depositado na nossa pele. Nós temos creme para os pés, que também tem em sua composição uma quantidade de cera. E aquele creme que você tem, que um vendedor vendeu para você porque ele vira e não cai, ele é um creme que tem em sua grande composição uma grande concentração de cera. E a cera, ela vai dar o quê? Só consistência. Como a informação já foi dita, a cera só é um veículo, ou seja, ela não tem função nenhuma a não ser de transportar os ativos. O que irá trazer de benefício para esse creme, para esse produto ser bom para você, é os ativos que estão contidos lá dentro. Por exemplo, se ele só vira, você fez assim, e ele não caiu, e ele só tem um ativo, ele é um creme muito pobre. Então, ele vai te fornecer essa consistência, mas ele não vai ter tanta eficácia no tratamento do que você quer tratar. Então, quando nós falamos de veículos cosméticos, é porque justamente ele funciona como um veículo. Então, imagina aqui comigo. A nossa pele é como se fosse a Escola Técnica Alvorada. Então, aqui é a Escola Técnica. E você é o ativo. Você é o ativo dermocosmético. E a cera é um carro, que eu sei desenhar muito bem, vocês sabem, né? Então, a cera, ela é o carro, ela é o veículo.
Então, para você, que você é o ativo, lembra, você é o ativo. Para você chegar na escola técnica, que é a pele, você precisa de um carro. Ah, professora, eu posso ir a pé? Pode sim, mas demora mais de quando você vai em um veículo, não é verdade? Verdade. Então, você entrou dentro do seu veículo e foi para a escola técnica. Quando você chegou na escola técnica, o que aconteceu? Você saiu do veículo e entrou aonde? Na escola técnica, na Alvorada. Tem como você entrar com o veículo? Não. O veículo ele só te conduz ao local. Você que vai entrar para dentro do local. Então, a cera ela funciona dessa mesma forma. Ela é o veículo de condução do ativo. Então, quando você vê um creme que ele tem sua grande concentração cera, não quer dizer que aquele creme que ele não cai, não quer dizer que ele seja bom por conta disso. Não, ele só tem mais quantidade de cera. Agora, o que será bom e será efetivo é os ativos que aquela cera está transportando. Beleza? Ficou claro? Então, as ceras são derivadas de ácidos gráficos, que são os ácidos, os lipídios das plantas, dos óleos, das plantas, das sementes e por aí vai. Então, temos ceras extraídas da palmeira de coco, temos ceras extraídas da carnaúba, temos ceras extraídas da jojoba. Isso quem vai decidir a seleção é a indústria. Mas você, lendo o produto, você vai reconhecer essas informações que tem ceras. É cera disso, disso, disso que tem nessa composição desse produto. Emolientes ou agentes umectantes são ingredientes muito comuns, né? Que são os emolientes que nós utilizamos nos cremes, loções hidratantes. E temos um emoliente que é muito comum, que é a ureia. Essa substância é altamente hidroscópicas que absorvem a água do ar e hidratam a pele. Então, assim, o que acontece? Nosso corpo, ele faz ligações químicas com o meio ambiente. Então, o que acontece? Quando está naquele período que a umidade está lá embaixo, ela vai sugar a umidade interna. Então, por isso que nós precisamos usar hidratantes, porque você vai proteger a sua pele de fazer essa doação do pouco de água que ela tem ali dentro para o meio externo. O nosso organismo já produz essa proteção de forma natural, que é o óleo. Então, quando a sua pele está oleosa, ela está produzindo óleo para proteger o pouco de hidratação que ali tem, que restam dentro da sua pele, para ser doada para o meio externo. Então, quando nós utilizamos produtos que são esses agentes, emolientes ou umectantes, eles, ao invés da parte externa sequestrar a água de nosso meio, eles irão sequestrar a água do meio externo para o meio interno, para manter essa hidratação desse manto hidrolipídico da nossa pele. Então, é por isso que é importante fazer o uso de hidratantes, mesmo que você tenha a pele oleosa. A recomendação será usar um hidratante específico para a pele oleosa, tá bom? Então, aqui eu tenho só uma atividadezinha para vocês fazerem agora, no final dessa explicação riquíssima. Vocês vão responder as nossas atividades, coloquem só as respostas para vocês não perderem tempo escrevendo as questões. Se você quiser escrever as questões depois no seu caderninho, pode ficar à vontade, mas envia para mim só a resposta da sua atividade. Lembrando para vocês não esquecerem de colocar o nome de vocês na atividade, porque como que eu vou contabilizar para vocês essa nota, sendo que não tem nome na atividade, beleza? Outro detalhe, vão no Instagram para nós participar desse resumão da semana que eu tô fazendo lá com vocês, tá bom? De todas as informações que foi ministrado na nossa sala de aula. Um grande beijo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que é o mais importante de tudo. E se ficar alguma dúvida referente a essa aula, eu vou estar tirando todas as dúvidas no nosso encontrozinho, na nossa live, tá bom? Então, um grande beijo no coração de vocês e bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser.